Queremos cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais a TV EBD, ou EBD na TV, o programa que traz a você um subsídio, uma ajuda para as lições da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E nós temos aí como lição de hoje, a lição de número 4, a infância de Jesus. Estaremos estudando hoje sobre a infância de Jesus, que é o título da lição número 4. E um tema bastante atual e um tema bastante discutido, um tema polêmico, porque a palavra de Deus, ela nos diz muito pouca coisa sobre a infância de Jesus. Fala sobre o nascimento, fala sobre a visita a Jerusalém para a apresentação da criança, fala depois de Jesus com 12 anos no templo, discutindo ali, argumentando com os anciãos, e depois nós vamos ver só falando sobre Jesus no início do seu ministério. Então, pouca coisa se conhece a respeito da infância de Jesus, mas muita coisa se inventa, muita coisa se diz, e usando aí evangélicos, apócrifos e histórias e mais histórias de pessoas que, segundo os estudiosos, são coisas inventadas, são coisas que apenas de imaginação das pessoas. Mas existe esse material. Inclusive, você pode, pela internet, consultar sobre a infância de Jesus. Você vai ver tanta coisa que vai aparecer aí. Coisas absurdas, coisa que a pessoa que escreveu ou que inspirou esses escritos são pessoas que não tinham conhecimento verdadeiro da obra que Jesus veio fazer aqui na Terra. Não tinha conhecimento do significado da humanização de Jesus para nos salvar na cruz do Calvário. E nós temos então nessa lição, como texto áureo, Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus, em sua vida terrena, desenvolveu-se física, social e mentalmente como toda criança, agradando a Deus e aos homens. Glória a Deus. E nós temos aí como leitura bíblica em classe o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao versículo 51. Lucas, um médico, chamado médico amado, não era apóstolo, não era discípulo de Jesus quando Jesus estava na terra como homem, mas foi a pessoa que mais estudou, que mais procurou estudar e procurou saber alguma coisa da vida de Jesus. E sobre a infância de Jesus, dos 4 evangelhos, é o Evangelho de Lucas que fala mais alguma coisa. É o único que fala assim mais desta faixa de idade aí do nascimento de Jesus até o início do seu ministério. E Lucas procurou então perguntar a todos os apóstolos, perguntar a todas aquelas pessoas que viviam naquela época, que eles sabiam a respeito de Jesus, que eles tinham ouvido Jesus falar. E ele então, escrevendo ao seu amigo Teófilo, ele procurou então fornecer o maior número de detalhes possíveis a respeito de Jesus. É evidente que, como nenhum dos apóstolos e nem Lucas viveu com Jesus na época que Jesus era criança, então nenhum dos apóstolos e nem Lucas escreveram muita coisa sobre a infância de Jesus. E também todos eles estavam concentrados na maior importância do Evangelho, que é a morte de Jesus Cristo
e a ressurreição de Jesus. Então o Evangelho, ele vem trazer uma boa notícia. Que boa notícia? De que Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário para nos salvar. Então o resto são mais detalhes. O importante realmente no Evangelho é que Jesus morreu por nós e que ele ressuscitou, está vivo. Isso é o mais importante para nós. Tanto é que a Bíblia, ela não cita nenhum aniversário de Jesus, nem de Pedro, nem de João. A Bíblia não cita nenhum fato como muito importante, a não ser a vinda de Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus não mandou nunca comemorar seu nascimento. Jesus mandou comemorar a sua morte. Porque através da morte de Jesus é que nós somos salvos. Então o importante, a boa notícia é de que Deus veio ao mundo. Para que ele veio ao mundo? Para governar o mundo? Para ser grande? Para ser rei? Não. Ele veio para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Nós estávamos condenados a morrer naquela cruz. E Deus veio a nós. Veio morrer em nosso lugar. Veio para fazer o sacrifício vicário ou sacrifício substituto. Substituir a cada um de nós na cruz, morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Para quê? Porque Deus nos ama de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio porque nos ama e ele queria nos resgatar, ele queria nos comprar para si, ele nos quer todos nós junto dele. Então ele veio morrer em nosso lugar, já que não achou um homem na terra sem pecado que fosse digno de morrer em lugar de todos os seres humanos, de levar sobre ele todos os pecados dos seres humanos. Então Jesus nos substituiu naquela cruz. Deus veio a nós, se humanizou para nos substituir na nossa condenação, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos estar para sempre com Deus. Então essa é a mensagem importante do Evangelho. Mas para falar sobre a morte de Jesus, então se fala a respeito do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus como homem. Então Lucas 2, 40 a 51 diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Glória a Deus. Estão narrando aqui a respeito de uma visita que José e Maria, juntamente com seus parentes, foram então a Jerusalém. E Jesus tinha aqui 12 anos de idade. E na volta de Jerusalém para Galiléia, para Nazaré, onde moravam, José e Maria, parece que todos dois pensavam que Jesus estava entre os adolescentes e que vinha com eles. Então perceberam que Jesus não estava e foram à sua procura e o encontraram em Jerusalém. E ele conversando ali com os doutores da lei, com os anciãos,
discutindo. Tanto ele perguntava como também respondia perguntas. E ali então todos ficaram maravilhados com a inteligência, com a sabedoria, com a revelação que aquele jovem, aquele adolescente tinha sobre Deus. Não sabiam eles que ali era Deus mesmo que estava ali. Glória a Deus. Bom, como se deu o nascimento de Jesus? Se você vê em Lucas capítulo 1, versículo 26, diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus na cidade da Galiléia, chamada Nazaré. 6º mês aí de gravidez de Isabel,